porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez para merecer o peso dessa cruz. Vê seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo por que ele precisa suportar a sua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado. A cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Eu fui o culpado. Boa noite. Que bom ver cada um de vocês aqui na casa do Senhor. Imaginem essa cena. Um homem está lendo sua Bíblia. Falta pouquinho para começar o culto de quarta-feira. Logo se aproxima um menininho conhecido por toda a igreja. Conversa com todos, sempre faz perguntas difíceis.
senta pertinho desse homem que está lendo sua Bíblia ali tranquilo no último banco da igreja e faz a seguinte pergunta: tio, qual é o texto mais estranho da Bíblia? O homem olhou para ele com os olhos arregalados, não entendia por que essa criança fazia essa pergunta e começou a pensar. Pensou e não via nenhum texto na sua cabeça. Se alguém te perguntasse, ou se alguém te pedisse para falar sobre tal texto, qual texto você escolheria? Para você, qual é o texto mais estranho da Bíblia? É uma pergunta que assume os seus riscos, porque para você saber qual é o texto mais estranho da Bíblia, você teria que ler a Bíblia, saber muito bem sobre a Bíblia, guardar os seus ensinamentos em seu coração, em sua mente. Para você, qual é o texto mais estranho da Bíblia? Não sei muito bem o que esse homem poderia ter dito, mas sei que ele pensou bastante. E sei em quais textos ele poderia pensar antes de dar essa resposta a esse menino. Talvez, aqui são alguns exemplos, porque são muitos os textos que aparecem na Bíblia. Poderia ter dito sobre uma história que está no livro de Juízes, nos 3 últimos capítulos, sobre um levita e sua concubina. Um texto estranho, que também dá suas dúvidas. Talvez ninguém entenda, mas por que estaria esse texto na Bíblia? Ou, então, aquela passagem que diz que, enquanto o povo de Israel está ali caminhando, está com a Arca da Aliança quase cai, e então vem um homem para tentar segurar ela para que não caísse, e do nada esse homem morre. Esse homem poderia também estar pensando nesse texto, um texto estranho. Ninguém sabe por que isso aconteceu. Ou então, uma passagem no Antigo Testamento que diz que tem ali alguns jovens que estão zombando do profeta de Deus. Estão fazendo piadas, não sei o que poderiam estar falando, mas estavam zombando, diz o relato bíblico, e então saem 2 ursas e ali matam todos esses jovens. Um texto estranho. Não sei quem poderia explicá-lo bem, mas por que isso aconteceu? Ou então, esse homem, olhando para essa criancinha, poderia estar pensando, vamos fazer algo mais simples. Talvez no Novo Testamento tenha alguns textos estranhos também. Ele poderia pensar em vários textos. E um dos textos que ele pensou foi naquele episódio em que Jesus chama um certo jovem e ele fala, mas Senhor, espere um pouquinho, eu tenho que enterrar meu pai. E Jesus diz, deixem que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Qual era a mensagem que Jesus queria estar passando nesse momento? Um texto estranho. Para você, qual seria o texto mais estranho da Bíblia? Esses textos talvez nos dão um pouco de dúvida. Ou então esse homem poderia estar pensando muito bem no livro de Apocalipse. Ali, qualquer texto poderia ser um texto estranho. Cá entre nós, o texto em Apocalipse, temos vários versículos estranhos que complementam toda a palavra. Não sei muito bem falar para vocês qual foi a conclusão que esse homem chegou e qual texto ele escolheu para dizer a esse menino. Mas sei muito bem o que eu escolheria, o texto que eu escolheria. Mas antes de falar esse texto, e deixo aqui no suspense, estamos em um momento agora de um duelo. O duelo entre várias questões. Moisés estava se preparando. E ontem bem vimos que, e creio que todos os que estavam aqui, fizeram uma decisão muito importante. Uma decisão de
Lembra? Vestir a camisa, viver à volta de Cristo todos os dias, não desistir. Por mais que em algum momento de nossas vidas tenhamos caído, Deus nos dava o consolo de que Ele estaria conosco em todos os momentos. Assim foi quando Moisés lhe deu 5 desculpas para não fazer o que Deus lhe pedia. O que esses momentos ensinam para cada um de nós? Pois aqui eu vejo um grande duelo, uma grande batalha, não somente entre Deus e os deuses do Egito, mas também entre eu mesmo e Deus. Quantas vezes eu não tenho ficado em dúvida antes de fazer algo, porque eu não sabia se bem era o certo que eu estava fazendo ou se não, e então havia a questão dos princípios, e às vezes nós ficamos perdidos quando temos que fazer decisões importantes. Mas vamos falar um pouco de Moisés nestes momentos. Por que a primeira praga é tão importante para cada um de nós hoje? Moisés tinha algumas características. É claro, teve muita paciência, aprendeu muito quando estava longe do Egito, os 40 anos que ficou longe do Egito. Mas quando ele voltou, ele também tinha algumas características de sua personalidade que se ressaltaram. Podemos dizer que Moisés era um cabeça dura, tinha um coração de pedra, e não dava muita atenção ao que acontecia ao seu redor. Como vimos ontem também, ele preferiu fazer justiça com as suas próprias mãos quando matou o egípcio. Moisés era assim, às vezes também agia sem pensar. Ele e o seu irmão, nesse momento, quando foram falar com o faraó, eram representantes de Deus. A missão que Deus havia dado não era uma missão fácil, era uma missão de resgate, de libertação. Em Êxodo capítulo 5, verso 2, diz o seguinte. Se vocês querem também acompanhar comigo, vamos ver alguns textos. Pois estaremos vendo os propósitos das pragas. Por que Deus escolheu as pragas para libertar o seu povo? Êxodo capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Me lembro muito bem que ontem vimos algumas questões sobre o chamado que Deus fez sobre Moisés. Ele tinha muitas dúvidas. Uma das dúvidas era sobre essa pergunta: Senhor, que direi se as pessoas me perguntam, quem é o Senhor? Logo vimos que Deus mostra sinais para Moisés para confirmar a sua palavra. Deus usa as pragas para ter a atenção de Faraó. Não somente para ter a atenção de Faraó, mas para dizer que ele, além de ser um Deus vivo, é um Deus que vai derrotando, que vai jogando por terra todos os motivos de adoração a esses falsos deuses. Propósito das pragas. Vemos aqui muitas razões, mas em alguns versículos vamos resumir bem quais são os propósitos, porque além de chamar a atenção de Faraó, Deus quer mostrar ao povo, ao mundo, ao universo, o seu poder neste exato momento. Deus, primeiramente, quer ver livre o seu povo. E Faraó continua negando, continua recusando esse convite que Deus faz. Primeiro propósito, Deus ele quer ver o seu povo livre. Logo, em Êxodo capítulo 7, versículo 17, diz o seguinte, Êxodo capítulo 7, versículo 17. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Deus quer que o povo o conheça e que veja também o seu poder. Logo, no capítulo 8, versículo 10, diz o seguinte, ele respondeu, amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus.
O propósito das pragas é também mostrar às pessoas que não há nenhum outro Deus igual ao Deus vivo. No capítulo 9, versículo 16, temos o seguinte: mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus deseja que o seu nome seja proclamado em toda a terra. Então podemos chegar a uma conclusão, antes de tudo, que as pragas têm um propósito muito importante, um propósito evangelístico, de alcance mundial, de mostrar a todas as culturas que Deus é um Deus que vence em todos os países e que pode batalhar por cada um de nós as guerras contra os nossos próprios deuses. Toda essa seção da Bíblia é uma batalha, é um duelo entre gigantes, entre Faraó e Deus, entre a verdade e a mentira, entre a liberdade e a escravidão, entre o bem e o mal. Toda essa seção mostra um conflito, um grande conflito entre o povo de Deus e entre as forças do inimigo. Incrível. Mas antes, vamos ver algumas características também, para entendermos melhor toda essa questão da primeira praga. Primeiro, temos aqui em cena o rio Nilo. Importante para todas as necessidades do povo. Era básico o rio Nilo. O Egito, ele é um resultado do Nilo. Tudo que foi construído foi em volta do Nilo. Então o Nilo, portanto, era adorado por esse povo por tudo que ele oferecia. Com o rio Nilo, o povo podia satisfazer as suas necessidades. Aqui temos tomar banho, cozinhar, limpar, lavar roupa, beber. Além disso, o peixe era o produto principal do Egito. Se nós podemos ver em um globo como era o rio Nilo e todo esse delta do Nilo e todas as regiões que alcançava essas águas, podemos ver quão era importante o rio Nilo para aquela sociedade, para aquele povo. E então entra em cena um pouco a mitologia egípcia, que é o que também estamos falando. Deus versus os deuses do Egito. Temos aqui um dos deuses que era o mais conhecido talvez no Egito. Osíris representava o rio Nilo, personificando o crescimento da vegetação e a força vital do Egito. Para os egípcios, Osíris foi um dos grandes deuses. Era o senhor do submundo e eles acreditavam que o Nilo era sua corrente sanguínea. Um Deus muito importante. Também a razão de todas as coisas. Além disso, tínhamos outro Deus que estava relacionado com o Nilo, Num, guardião das fontes do Nilo. Algo também importante para cada um desses povos. Hapi, conhecido como o espírito do Nilo. Esse Deus era tão interessante que o animal que ele representava era um crocodilo. Então todas as pessoas também aí dessa civilização adoravam o crocodilo. A primeira praga do Egito foi em contra. Batalhou contra uns dos mais grandes deuses desse panteão que eles tinham. Literalmente, a água se tornou em sangue. Não somente nos jarros, não somente nas casas, mas em todo o Egito. Temos esse relato em Êxodo capítulo 7, versículo 14 e 20. Em Êxodo capítulo 7, versículo 14 e 20 diz o seguinte: diz o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio,
tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Diz o relato bíblico que o faraó não deixou o povo ir. Não diz que Deus endureceu o coração do faraó, mas que faraó mesmo, ele com a sua própria atitude, ele já estava obstinado, já estava decidido a dizer não ao que Deus pedia. O faraó mesmo havia recusado o pedido de Arão e Moisés. Mas o que significa essa batalha? Como eu havia dito já para vocês, uma das características de um desses deuses, Hapi, era representado como crocodilo. Quando tudo isso acontece, quando as águas se tornam em sangue, os crocodilos fugiram, saíram do rio, foram buscar outro lugar. Todos esses crocodilos que estavam nessa água, quando a água se tornou em sangue, os animais répteis, todos eles fugiram. Com essa praga, o objetivo maior era mostrar que esse Deus havia fugido da batalha, que esse Deus não era digno da adoração dessas pessoas, que Deus, o Deus vivo, era muito mais poderoso que qualquer outro desses deuses. As águas se tornarem em sangue era um insulto aos 3 deuses que acabei de mencionar. Era um desrespeito. As pessoas viam o Nilo com desprezo, como algo que lhes passava fragilidade. Um rio que antes era símbolo de poder, de prosperidade, de economia, de tudo que vocês possam imaginar, agora era um símbolo de morte. Todos viram o rio Nilo como um Deus que foi derrotado na arena, que não merecia mais a adoração dos seus filhos. Deus tira todos os motivos para que esses deuses continuem sendo adorados. E Ele apresenta o objetivo maior. Ele deveria ser o principal objetivo de adoração em nossas vidas. Qual o versículo mais estranho da Bíblia? Já pensaram? Vocês já têm na mente de vocês o versículo que, para vocês, é o versículo mais estranho da Bíblia? Como já lhes havia dito, não sei muito bem o que aquele homem poderia ter dito àquela criança, mas sei muito bem o que eu poderia ter dito. Um texto muito conhecido, que muitos de nós já aprendemos desde criança. Sabemos ao de cor e salteado. Venham comigo. João 3,16. Com certeza, qualquer um poderia ter escolhido outro texto. Um texto talvez mais estranho que esse. Mas esse seria o texto que eu escolheria para dizer a essa criança. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, ao escrever esse texto, ele não se referia a um mundo criado por Deus, a um mundo lindo, a um mundo puro, com bondade.
O mundo que tinha os seus primeiros dias de vida logo após da semana da criação. Não era esse mundo que estava sendo referido aqui quando João havia escrito esse texto. Na verdade, João se referia a um mundo destruído pelo pecado, em plena rebelião contra Deus. Porque Deus amou ao mundo. Quando olhamos na Bíblia, no seu texto original, diz cosmos. Não era um cosmos, não era um mundo criado por Deus antes do pecado. Era um cosmos destruído pelo pecado, em plena rebelião contra a vontade de Deus. E é tão incrível ver um Deus que ama um alvo tão desagradável, um mundo tão cheio de erros, um mundo tão errado, podemos dizer assim. Diz uma história que um pastor, viajando com sua família nos Estados Unidos, de férias, estava indo de carro, chegando já ao seu destino, e logo ele percebeu que o seu filho mais velho estava provocando demais a sua filha mais nova. Não parava de provocá-la, não parava de bater nela, não parava de tirar sua atenção. Então esse pai, já um pouco perdendo a paciência, esse pastor já perdendo a paciência, dizia: meu filho, pode parar, por favor, para de mexer com a sua irmã, para de provocá-la, por que você está fazendo isso? E logo o filho olhou para ele: o senhor bem sabe por quê, como se o pai já soubesse a resposta. E o pai meio que olhou para ele assim: por quê? Então o filho: por causa do pecado. E vemos o quanto o pecado tem muitas vezes nos afastado de Deus. A visão que eu vejo dessa criança sobre o pecado era de algo provocativo, de algo que te deixava chateado, de algo que te deixava nervoso. Para ele, talvez, o pecado tivesse essa imagem de alguém que estava provocando a pessoa e não parava, e a deixava triste, e a deixava mal. Cosmos. Um mundo destruído pelo pecado. Não sei vocês, mas muitas vezes eu tenho visto como esse mundo está indo em uma direção ruim, em uma direção em que cada vez mais está se distanciando dos planos que Deus tem para esse mundo. Onde eu estudo, tem um hospital do lado, e aí fiz algumas práticas de capelania em hospitais. E muitas das vezes, então, eu e alguns companheiros, visitando alguns dos quartos, víamos o resultado do pecado. Pessoas tristes, pessoas sofrendo de alguma enfermidade, pessoas com doenças terminais, que já não tinham mais a esperança de que logo, logo iriam se curar. Pessoas que estavam tristes, que já não tinham esperanças. Pessoas que estavam ali já por um longo período de tempo, tratando de cuidar da sua saúde melhor. Mas muitos já não tinham mais essa esperança de que logo, logo iriam melhorar. Cosmos. Um mundo destruído pelo pecado. Há vários exemplos. 11 de setembro de 2001, um atentado às Torres Gêmeas. Muitas pessoas morreram. Cosmos. Um mundo destruído pelo pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou então, um episódio que aconteceu em julho de 2012, James Holmes. Me lembro bem que era a estreia de um dos filmes do Batman. Ele entra em uma sala de cinema
com uma metralhadora e começa a atirar em todas as pessoas que estavam ali. Cosmos, um mundo destruído pelo pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou então nesse ano mesmo, podemos ver que logo na Copa América Centenário, houve um ataque aí em Orlando e muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram feridas. Cosmos, um mundo destruído pelo pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E podemos ver outros exemplos. Inglaterra saindo do bloco econômico, saindo da União Europeia, pode também ter uma certa implicação na economia. Cosmos, um mundo destruído pelo pecado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quantas vezes não temos perdido a esperança em um mundo que está destruído pelo pecado? Quantas vezes vemos que parece que não há mais solução para um mundo destruído pelo pecado? Cosmos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Um Filho que morreu por todos, por um objetivo, por um alvo desagradável. É importante notar, o mesmo sangue que fez com que deuses fugissem, foi o mesmo sangue utilizado para salvar a mim e a você. O mesmo sangue, logo ali na primeira praga, no rio Nilo, utilizado para destruir os falsos deuses, foi utilizado para salvar a cada um de vocês. O mesmo sangue para começar uma grande jornada, um grande duelo entre gigantes, foi utilizado na cruz para salvar a mim e a você. Uma batalha que está começando agora, um duelo entre Deus e os deuses dos homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E hoje, qual é o texto mais estranho da Bíblia para cada um de vocês? Já fizemos uma decisão ontem, que hoje possamos aceitar o sacrifício desse Deus que destruiu deuses falsos para apresentar um Deus verdadeiro, um Deus que morreu na cruz por cada um de vocês, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para cada um de vocês. O tempo apagou as marcas que o amor deixou. Nem pregos mais há na cruz que se ergueu lá. Mas ele é real, pois já o senti bem junto a mim. E pude notar seu amor jamais se explicará. Os pregos ficaram cravados em suas mãos. Seu rosto sangrava, mas não mudava a feição. Ao olhar, eu pude perceber então
que Jesus esperava a entrega do meu coração. Fiquei a pensar em toda a minha vida então, e como aceitar de graça todo esse perdão. Então a lutar, sofrendo lá na cruz em dor, eu pude entregar por completo o meu coração. Lembre de mim, ó Jesus, meu amigo, quando entrares em teu paraíso. Os pregos ficaram cravados em suas mãos. Seu rosto sangrava, mas não mudava a feição. Ao olhar, eu pude perceber então que Jesus esperava a entrega do meu coração. Os pregos ficaram cravados em suas mãos. Seu rosto sangrava, mas não mudava a feição. Ao olhar, eu pude perceber então que Jesus esperava a entrega do meu coração. Jesus Cristo hoje espera a entrega do teu coração. O mesmo sangue utilizado para destruir todos aqueles deuses foi o mesmo sangue utilizado para dar vida a cada um de vocês. Vamos falar com Deus? Que possamos nos levantar. Senhor nosso Deus, aqui estão seus filhos. Vimos um pouquinho mais da tua palavra. E vimos como também a primeira praga teve um momento muito importante na história. Pai, nos ajude hoje e sempre a entender esse sacrifício. Porque o Senhor também estava mostrando ali que o Senhor é o único Deus vivente nesse todo universo. Que o Senhor é o único Deus que faz milagres, é aquele que dá vida, é aquele que enviou o seu próprio Filho para morrer por uma humanidade caída. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Mas hoje não podemos sair daqui sem fazer uma decisão. A de entregar o nosso coração hoje e sempre em tuas mãos. Então, Pai, hoje aqui estão seus filhos. E, Senhor, para as pessoas que estão decididas hoje a entregar o seu coração a Ti, que o Senhor possa ver também cada uma delas levantando as suas mãos. Que todas essas pessoas aqui, Senhor, ouvindo essa oração, que estão decididas a entregar o seu coração ao Senhor, possam levantar as suas mãos neste exato momento. Pai, aqui não tem ninguém vendo, somente o Senhor vendo a sinceridade de cada coração aqui, entregando a sua própria vida a Ti. Que hoje, Pai, possamos viver o Evangelho, que possamos ter em nossas mentes o seu sacrifício. Mas ainda, Pai, essa batalha não acabou.
Ainda tem muita coisa para acontecer. Hoje, queremos entregar o nosso coração a Ti. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde de todo o mal. E em nome de Jesus, amém.